Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arsac, e hoje recebendo aqui um rapaz que foi muito recomendado, inclusive pelo Henrique Cabral, que teve episódio aqui conosco. Bruno Alamino, muito obrigado, cara, por ter aceitado. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu, Bruno, muito obrigado. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Integrar informações e processos de risco, controle de jornada de motorista e logística em transporte é com a Tráfego Sistemas. Somos uma fábrica de soluções e softwares. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciarem e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de forma automatizada de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego Sistemas, garantimos processos, maximizamos resultados. Muito obrigado, Tráfegos, valeu! Se você é do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perda, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das suas lições habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida, Japinha. Boa, obrigado, Veleda. Tamo junto aí sempre. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentech.com.br. opentechgr.com.br. Ah, desculpa, gente. Valeu, obrigado. E como de costume, agradecendo aqui a parceria da Roncarate, deixando aqui as polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução da Bárbara Bassani de Souza. Tá aí, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarate, adquirem lá se for de seu interesse. É isso aí. Isso aí, obrigado, Roncarate. E vamos lá, vamos começar, Japinha? Bora. Obrigado aí, Brunão, por ter aceitado o convite. De novo, né? Agradecendo aí, veio de longe aqui, só pra gravar aqui com a gente ou não? Não. Essa exclusividade. Pô, moral aí pra vocês. Boa. Boa. Conta um pouco mais sobre a sua história. Conta pra galera aí, pra quem tá assistindo a gente, for assistir, quem que é o Bruno, como você começou sua carreira aí no mercado de seguros. Claro. Primeiro, agradecer de novo a oportunidade. Acho que é muito legal o projeto que vocês têm de desmistificar o seguro, de trazer numa linguagem mais informal, né? Um papo mais acessível até para as pessoas que são leigas no assunto, para quem está entrando no mercado ou só quer se inteirar um pouco mais do assunto. Bom, eu sou o Bruno, eu tenho 10 anos de mercado, comecei em 2012 lá no IRB, estagiário lá no IRB, o IRB ainda não era mais mercado fechado, já fazia um tempo, mas ainda era uma estatal. Comecei na área de cascos marítimos, com a Roberta, devo muito a ela por todo o conhecimento que eu tenho. Comecei lá em 2012, no início da faculdade. É difícil de falar, né? Todo mundo cai de paraquedas nesse mercado, né? Comecei ali, então comecei a me inteirar um pouquinho de cascos marítimos e tudo. Só que eu estava muito no início da faculdade. E o IRB naquele processo de privatização, o que vai acontecer. Conversando com algumas pessoas mais antigas de mercado, até resolvi seguir um conselho deles e falar, você está muito novo, aproveita, roda mercado, vê se tem outras oportunidades. Então, aproveitei esse tempo que eu tinha ainda de faculdade, eu fiz ciências atuariais, e resolvi dar uma rodada, e conhecer, ver de outro lado. Fiz até uns movimentos que não são tão comuns. Geralmente o pessoal que trabalha em sinistro quer ir trabalhar em subscrição, quem trabalha em subscrição não quer ir trabalhar em sinistro, dificilmente vai. Eu fiz esse movimento. Legal. Eu saí do IRB mais ou menos um ano. Eu aceitei uma oportunidade também, ainda um estágio na Willis Re, para trabalhar com a parte de sinistros. Então, De casco também, não? vendo todos os ramos, Tá bom. que a Willis Re tivesse alguma coisa Ok. ali, né? Da Principalmente hora. facultativo. Aham.
Então foi muito legal, abriu um pouco os horizontes, comecei a ver outros ramos, você não fica ali limitado a só ver aquele ramo, e você começa a ver as particularidades de cada ramo e o que cada ramo tem em comum, né? O que o seguro de vários ramos tem em comum entre si, isso foi muito legal. E comecei a me interessar por outros ramos e surgiu uma oportunidade. Na época fui trabalhar também um estágio na GCS, para a parte de Energy, e eu acho que foi muito legal aquele período. Eu já estava já mais caminhando para o final da faculdade, já tinha um ano ali, 2 anos de experiência no mercado, e fui trabalhar na área de Energy, era um hub da América Latina. Então foi bem legal você não só ver o risco Brasil, você começar a entender o risco América Latina, o que cada país tem de sua particularidade. Né? E você não só vê o risco, o upstream, que é a exploração e produção, mas também o downstream, que é o refino. Então, isso foi muito legal, foi bem enriquecedor. E aí, já terminando faculdade, passei pela Sompo. A Sompo estava começando a carteira de Energy também, então eu aceitei o desafio ali na época. E até que a Austral já tinha começado a carteira de cascos, e aí o coração falou mais forte. Eu falei, não, vou voltar pro que eu gosto, para onde eu comecei. Resolvi aceitar esse desafio lá na época, e tem sido bem interessante. Já são quase 6 anos aí de Austral. E você diria que essa sua passagem até pela Willis e vendo outros ramos e até te ajudou de alguma forma na concepção do seguro de casco, não? Ver dos dois lados, né? Sem dúvida, porque... Bom, o ramo tem as suas particularidades, mas você vê outros ramos, você começa a entender mais de risco, né? Você não está vendo só aquilo ali. Então, é muito interessante você ver outros ramos, você abre seus horizontes, você entende melhor, e você consegue, às vezes, fazer paralelos que não são tão óbvios, né? De um ramo para outro. Então, isso foi muito bom, foi muito bom. Se eu não tivesse, talvez, trabalhado ali naquele período de tempo em sinistros, talvez eu nem tivesse cogitado ir para a Energy. Entendi. Não, vou ficar com casco. Não. Então, acho que, sem dúvida, qualquer experiência, qualquer conhecimento é sempre bem-vindo. Bacana. E o que é o seguro de casco em si, assim? Para que serve? Bom, no final de tudo, você quer proteger algum ativo, né? Alguma exposição que você tenha contra... você quer se resguardar, né? Então, o seguro de cascos, você tem qual objeto de seguro ali? A embarcação, né? Você está cobrindo ali o casco, né? Diferente, por exemplo, no seguro automóvel. No seguro automóvel, você não cobre a máquina. Se você tiver um problema ali no seu motor, não está coberto no seguro. No seguro de embarcação, tá. Então, se você tiver nas suas coberturas ali... por exemplo, o dano parcial, que a gente chama aqui de avaria particular, você tem uma pane de máquina e no processo de regulação viu que estava coberto dentro da sua pólice, você vai ter um reembolso de todo aquele gasto que você teve ali para recuperar aquela máquina. Independentemente de ser uma causa externa ou de fabricação, assim, isso estaria... Isso vai depender muito da regulação. Se você vê que é um problema até por exemplo, de fabricação ou de uma manutenção inadequada, você tem aí, a seguradora tem o direito de subrogação de voltar contra a fabricante, ou até o próprio segurado pode fazer isso, né? Ele tem ali, naquele momento, um alívio de caixa, que aquele dinheiro volta para ele, né? Mantém a operação, né? Mantém a operação, ele volta logo a operar. Mas se for constatado que pode ter uma relação com alguma manutenção mal feita, um defeito de fabricação, você pode ter uma subrogação ali e você vai acionar quem é o causador daquele dano. E quando fala... Desculpa, Rafa. E quando se fala, então, de casco nessa questão da parte, digamos, marítima, né? Nessas questões, ela é totalmente diferente do de veículos, né? Só para deixar claro para a galera que tá assistindo a gente, que são coisas totalmente distintas, né? Sim. Cascos é voltado mais para embarcações, né? Sim, totalmente. Boa. E essa cobertura de motor que você falou das máquinas, é adicional ou já é básico? Não. O seguro já é intrínseco. A não ser que esteja excluído, né?
Já vi casos, não aqui no Brasil, mas em que a máquina não estava coberta. Por N motivos. Da negociação, o segurado não quis assim e quis ter um seguro um pouco mais barato. Qual é a maior exposição que o segurado tem numa operação de uma embarcação? De fato, uma pane de uma máquina. Né? É muito sensível, é a parte que é mais estressada numa embarcação. Tá. Então, o seguro do casco, bom, você ter ali uma colisão que causou algum dano ao casco, você ter um naufrágio, você perde o bem, né, como totalmente, todo, né? É muito mais difícil. O que é mais comum no ramo é uma pane de máquina, uma quebra de máquinas. Então, é onde está a maior parte dos sinistros que são pagos, é onde está a maior exposição, é onde é o calcanhar do ramo. Ué, mas engraçado, né? Porque assim, teoricamente, se o motor foi feito para ser estressado, igual você falou, foi feito uma série de testes, né? O que é? Falta de manutenção? Às vezes alguma outra coisa assim? Porque... Pode ser. Uma manutenção inadequada, uma manutenção não tão minuciosa, pode causar, sim. Você estressa aquela máquina e ela vai causar um dano por isso. Ou, simplesmente, máquinas não são a prova de falhas. Então, você pode ter uma falha que realmente não tem uma causa. Aconteceu. Então, o seguro está ali justamente para o segurado ter esse alívio. Ele não ter essa... É muito caro, né? Tudo para embarcação é muito caro. Então, ele tem uma operação ali, às vezes, com uma margem pequena e ele está... Imagina, ele tem um problema sério, ele vai gastar um dinheiro grande para reparar aquela máquina. Então, isso pode inviabilizar a operação dele. Entendi. E como que funciona a análise do risco em si? Quando chega uma cotação nova para você lá de casco, o que seria as etapas assim? Bom, o primeiro ponto é conhecer o segurado. A gente já viu esse segurado, a gente conhece esse segurado. Então, a gente parte dali. Depois a gente vai olhar a frota, ou a embarcação, se for uma pólice de uma embarcação somente, que a gente chama de singleton. Se a gente olha a frota dele, qual é o perfil da frota dele? Ele tem uma frota de rebocadores, ele tem uma frota de apoio offshore, tem uma frota de embarcações de carga. Isso tudo faz diferença na taxa que ele vai obter no final. Faz muita diferença. Então, você ter a taxa, por exemplo, de uma embarcação que faz transporte de passageiros é completamente diferente de uma embarcação cargueira, de um graneleiro, de um porta-container. São operações completamente diferentes. Então, é importante, no processo de subscrição, você entender qual é a operação dele, aonde está a operação dele. Tudo isso faz muita diferença. E depois, se você quiser ir estressando e ter uma subscrição cada vez mais minuciosa, entender um pouco mais qual é a máquina que ele tem. Às vezes, o fabricante, você sabe que aquela máquina ela pode dar mais problema em determinado componente. Isso é experiência. Com o tempo, você vai pegando essa sensibilidade. E é experiência ou chega a ter estatística, inclusive interna disso, assim? Não tem uma massa tão grande para você ter uma estatística tão detalhada, por exemplo, saber que um motor de um determinado fabricante ele dá mais problema. É uma sensibilidade de subscrição. Legal. Mas assim, é com experiência também, né? Você vê, tomei, 30 sinistros durante 10 anos e 25 foram com fabricante X, né? Exato. Vai contar o outro, você fala, caramba, o preço não vai ser o meu, eu acho, né? E assim, você acaba... depois de alguns anos que você está no mercado, você vai começar a ver as mesmas contas todos os anos. Então, você já sabe. Ela é renovável? Ela tem uma vigência? Geralmente anual ou 18 meses. O mais comum ser anual. Vigências até menores que um ano é pouco comum. É pouco comum até de aceitação. É um pouquinho mais complicado. Né? Porque às vezes tem segurado que quer fazer um seguro só para uma viagem. Entendi. É mais difícil. Entendi. E classificação do navio é algo que vocês se preocupam ou não? A classificadora, sim. Uma das garantias que tem que ter, existe uma cláusula garantia de manutenção de classe.
Ou seja, se aquela embarcação é classificada, nem todas são obrigadas a ser classificadas. Se ela tem uma classificação, ela é obrigada a manter essa classificação vigente durante toda a vigência da pólice. Se ele perde a classe, ele não tem direito à cobertura. Desde que tenha essa cláusula. Por quê? A classe ela é uma garantia de que aquela embarcação ela está em conformidade para operar. Né? Então, se você tem uma embarcação muito grande, ela é classificada. Isso por quem? Existem casas classificadoras. Elas são responsáveis, são órgãos independentes, né? São empresas. E elas são responsáveis por analisar tudo que é referente àquela embarcação. Desde máquina, certificados, tudo. Então, no final, ela tem ali um certificado de classe. E esse certificado de classe ele tem que ser renovado de tempos em tempos. Tipo uma inspeção? Exato. É uma inspeção, só que muito minuciosa. Muito minuciosa. E dividida com quem quiser, é isso? Ou não? Ela é de posse do segurado. Só que o segurado ele tem que apresentar aquilo para a autoridade marítima, a seguradora se solicitar, diversos órgãos, alguém que ele vai operar, se ele vai prestar um serviço para alguém que contratou ele para... Né? Ele pode ser solicitado de apresentar esse certificado de classe. Né? E é algo muito intrínseco da operação. Uhum. E aí, a partir do momento que tem ou não a classificadora, a classificação, vocês chegam também a exigir uma inspeção por vocês? Não sei se tem prestadores, enfim. Sim. O que seria a vistoria do automóvel lá? Sim, é muito importante. Aqui no Brasil existe esse costume. Em alguns lugares do mundo nem tanto, né? Mas aqui no Brasil a gente tem o costume de pedir a inspeção prévia a cada 2 anos. Ela tem uma validade de 2 anos. Então, você tem ali uma gama de prestadores de serviço. Na maioria das vezes, quem faz essa vistoria prévia também faz uma regulação de sinistro. Então, isso é um vistoriador, é um perito também numa regulação de sinistro. Então, isso é muito interessante, porque ele faz aquela vistoria prévia também e, eventualmente, ele ajuda a gente numa regulação de sinistro. Legal. Então, isso é bem interessante. E as opções que a gente tem, assim, de prestadores, eles são muito diferentes? É uma gama muito grande. Tem, esse daqui é mais para embarcação de recreio, ou não, esse aqui é mais... Não, você tem essa... Existem alguns prestadores que são muito focados em recreio, sim. Tá. Mas, assim, os que a gente mais está habituado a trabalhar, eles atuam não somente em recreio, atuam nas outras operações que a gente atua também, né? Legal. Os riscos que estão dentro do nosso apetite. E o Brasil, ele é um país, assim, que tem muito, como que fala? Fabricantes, estaleiros de navio. Ele tem uma frota, assim, grande, segurável no mercado? Você tem ideia? Tem. A gente tem uma frota grande. Não se compara, né, de outros países. Mas temos muitos estaleiros. Hoje é um mercado que está sofrendo muito. Não só hoje, já vem de alguns anos. É um mercado que não está muito aquecido. Não vamos entrar em detalhes se é competitividade com os estaleiros chineses ou coreanos. São diversos fatores que causaram a situação em que o mercado de estaleiros de construção hoje no Brasil se encontra. Uhum. Então, hoje no Brasil, construção de grandes embarcações é difícil. Não é algo que a gente vê todo dia. Como talvez há 10 anos atrás ainda tivesse o grande boom do mercado de construção. Entendi. Vai lá. Que da hora, né? É. E submarino, essas coisas, é passível de seguro ou não? Essas coisas, tipo, militares, assim, fragatas e tal? Ou não? Não. Pelo menos não conheço nenhuma seguradora que faça o seguro da embarcação em si. A construção de uma embarcação de guerra, sim, pode ser segurável. Inclusive, temos aqui no Brasil, tem algumas seguradoras que estão trabalhando na construção ou de submarinos da Marinha, né? Ou até das corvetas que estão sendo construídas agora. E o que é o mercado brasileiro? Assim? Quem são seus clientes? São armadores? O que são, assim? O mercado brasileiro, pelo tamanho e o tamanho de costa que a gente tem desde o pequeno operador,
né? Um cara que tem ali um barquinho para prestar um serviço ali de transporte de pessoal ali na Baía de Guanabara, por exemplo. Ele presta o quê? Pega o pessoal ali, tripulação, ou até alguém que vai fazer alguma inspeção, algum tipo, até levar rancho para a embarcação que está fundeada ali na Baía de Guanabara por um tempo. Então, ele faz esses percursos. Então, às vezes, é um cara que tem uma embarcação e ele faz isso. Ele vive disso. É obrigatório? O cara precisa contratar ou se ele não quiser ali? Esse é o grande ponto. A cultura do seguro aqui no Brasil não é como a gente gostaria que fosse, né? A maioria dos segurados vai contratar porque é obrigado. Ou por uma força contratual, né? Ele quer prestar um serviço para o fulano e o fulano exige que ele tenha um seguro, obviamente, né? Ou então até construir uma embarcação, botei a embarcação para operar e a embarcação é financiada. É um bem muito caro de se construir, né? Se for uma embarcação de grande porte, muito complexa, é caro. Então você financia. Então o banco ele vai exigir que você tenha um seguro. Porque se você tem uma perda total... Né, precisa ter dinheiro de volta. Exatamente, né? Exatamente. E essas embarcações que fazem viagens internacionais, tem mercado de seguro aqui também ou geralmente os caras fazem fora? É muito difícil aqui. Por quê? Essas grandes embarcações que fazem as de longo curso, né? Que fazem Europa, Brasil, China. Tirando alguns casos, a maioria está segurada no mercado exterior. Por quê? Porque são embarcações que possuem bandeira de fora. Não são são embarcações que não têm bandeira brasileira. Temos algumas, sim, aqui, mas é muito mais raro. Então, normalmente, o seguro que está aqui são bandeiras brasileiras? Sim. Explica esse negócio de bandeira aí, que eu nunca entendo. Panamá, brasileira... Panamá, se eu não me engano, é uma das maiores frotas do mundo. Existem algumas bandeiras. A bandeira é a autoridade. Debaixo de qual autoridade você está? Tipo legislação? Onde está registrado no navio, vamos dizer assim. Exatamente. Você tem o IMO, que é a Organização Internacional Marítima, né? Até as casas classificadoras que a gente falou ali atrás, elas respondem, né? Elas seguem as regulamentações que o IMO coloca. Só que se você tem uma bandeira, por exemplo, do Panamá, você está sujeito a uma legislação do Panamá específica. Mesmo se, tipo, afundar um navio no Oceano Índico? Se você está em água internacional, É outra coisa completamente diferente. Agora, se você, por exemplo, afunda ou você tem um problema numa embarcação, você tem uma bandeira, por exemplo, do Brasil, e você está na Argentina, aqui do lado, e você tem um problema ali, a autoridade argentina vai em cima de você. Então, é bem complexo. O direito marítimo é um monstro. É bem interessante até. Porque tem essas questões que você falou, né? Águas internacionais. Quem que regula isso, né? Exato. Cara, que doideira. E separando por embarcações, tipos de embarcações aqui no Brasil, o que é o mercado? Como que se separa ali os apetites de riscos e tal? Bom, o mercado brasileiro, né, vamos primeiro separar em dois mundos, né? Embarcações comerciais e embarcações de recreio. Em embarcações comerciais, você tem, em grande maioria, falando em volume de prêmio, se você pegar ali o ranking SUSEP, você não consegue ter uma divisão do que é recreio e o que é embarcação comercial. Tá. Mas dentro do universo de embarcação comercial, grande parte daquele prêmio está ligado à atividade de apoio offshore aqui no Brasil. Então, diferente de outros países em que você tem, por exemplo, grandes mercados de marine. Por exemplo, mercado alemão. Você tem grandes empresas de navegação na Alemanha. Então, ali você não necessariamente vai ter um mercado concentrado em apoio offshore ou até um mercado concentrado em apoio portuário. Não necessariamente. Você vai ter ali grande parte daquele prêmio daquele mercado concentrado talvez em embarcações, em porta-container, em graneleiros e em outros tipos de embarcação de carga, de transporte. Aqui no Brasil, a atividade principal do mercado é o apoio offshore. É o que movimenta o mercado aqui. Entendi. E aí, quando você vai pra embarcação de recreio, aí o cara que tem a sua lancha, pescador. Jet ski também.
A embarcação de pesca ele é um outro bicho. Tá. No recreio, é desde o cara que tem um jet ski até o jet ski iate de... Dá pra fazer seguro de jet ski? Dá. Deve ser tipo igual moto. Dá pra fazer. Não é? E rouba Você- muito o jet ski, essas coisas assim? Olha, eu não sei te dizer. Tá. Mas É que você falou moto e a primeira coisa que veio na cabeça foi o por isso que eu roubo. pensei também nisso. talvez um roubo de jet ski não seja nem tão comum assim na água. Ah, mas só cobre na água? Tipo, se tiver, sei lá, em cima do... Como é que chama? Sendo aqueles- transportado assim, o cara tá saindo de casa levando o jet ski. Esse parte tá dentro do seguro de... Ou numa marina, não sei se existe Não, isso. aí na marina existe... Aí ele tá sob responsabilidade da marina. Que não é casco. Não Entra no seguro de casco. Não, é um RC Marina. É um Caraca, bicho completamente diferente. Nossa. É o RC Guarda de Embarcações. Que É interessante. mesmo? E até voltando um pouquinho nessa questão do internacional, se você puder esclarecer, onde que concorre ali o P&I com o seguro de... Nossa, mas explica aí pra galera. Bom, Termina aí. Em linhas gerais, o que é o P&I e o que é o casco? O casco você está cobrindo o bem, Tá. né? E o P&I, ele tá ali dentro do mesmo mercado, mas é o RC. Ah, tá bom. Então, o P&I, em linhas gerais, ele é o RC daquela operação. Tá bom. Tá? E tem cobertura adicional dentro do casco de RC também ou não? Tem. Aqui no Brasil, a gente tem todas as coberturas, tem as coberturas Uhum. produto brasileiro, tá? Tem as coberturas básicas, né? Que são 3, que na verdade são 5 coberturas ali dentro, né? A perda total, assistência e salvamento, que são despesas que ele teve ali numa tentativa de salvar o bem, tá? Então, por exemplo, ele perdeu máquina, precisou chamar um reboque. O custo que ele teve ali para rebocar aquela embarcação estaria no assistência e salvamento. Se regulou, comprovado que a embarcação estava em situação de perigo, estaria coberto dentro da assistência e salvamento. E a varia grossa. A varia grossa é talvez a cobertura mais complicada de se entender e de se regular dentro do casco marítimo. A varia grossa, ela é, em linhas gerais, tá? Um sacrifício que o capitão da embarcação tem autoridade para fazer em nome da aventura marítima. O que é a aventura marítima? É todo aquele conjunto, né? Embarcação, o armador, o frete, tudo. Tipo, as pessoas também? Ou não? Não. O frete. Então, vamos não tem nada a ver com... Vamos dar um exemplo aqui Boa. prático do que seria, por exemplo, um sinistro de avaria grossa. Uma embarcação está navegando, um porta-container. Está carregando ali, falar até pouco, 2.000 containers. Tá. Pegou uma situação adversa e vamos supor que 200 desses containers estão tombando da embarcação, estão adernando a embarcação, estão colocando a viagem em risco. O comandante, ele tem autoridade para jogar aquela carga no mar. Ah, tá. E quando ele faz isso, quando você entra com a sua carga numa embarcação, você está entrando num acordo com todo mundo que está ali. O armador, os outros proprietários de carga, todo mundo. Então, se ele fez esse sacrifício, 200 daqueles containers, vamos supor que pertencessem a 10 pessoas. E os outros a 100. Aqueles 90, em conjunto com o armador, vão indenizar esses 10 que foram prejudicados. E aí que entra a cobertura de avaria grossa. A cobertura de avaria grossa no casco é para cobrir a parte referente ao armador. Tá. Entendeu? Então, é uma regulação difícil, porque às vezes você tem muitas partes envolvidas. É uma regulação que demora. Tal. Não é tão comum, mas é uma das coberturas. Aí, quando você passa para a cobertura 2, você pega essas 3 coberturas e adiciona uma cobertura de responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil por abarroação. Ou seja, qualquer responsabilidade que você, com a sua embarcação, abarrou a outra. Então, se você causar dano a um terceiro ali, colidindo a sua embarcação com outro, você tem a sua cobertura ali para cobrir os danos que você causou a um terceiro. Inclusive, tipo, portos, se o cara... Aí não. Caraca, aí que já, doideira, aí mano, já é colisão. Bom, vamos lá. A abarroação é quando você colide com outra embarcação. Sim. Tá?
existe uma outra cobertura que aí já está dentro do P&I, que é a responsabilidade civil de colisão contra objetos fixos e flutuantes. Então, se, por exemplo, você colidir com uma boia, colidir com um flutuante, por exemplo, ali um cais, não estaria numa barroação, estaria numa responsabilidade civil decorrente de colisão contra objetos fixos e flutuantes. Então, é outro bicho. Tipo um iceberg também. Ali você não causou dano a ninguém. Só a si próprio, né? Exatamente. E a última cobertura que é a avaria particular. A avaria particular é o dano parcial, né? Pro espelho do... Exato. da canção. Exato. A pane de máquina que a gente falou, um dano a algum outro equipamento. Vamos supor, você teve algum problema, teve um toque de fundo. Por exemplo, você teve você fez uma avaria no seu casco. Você precisa reparar aquilo ali. Não é a definição de avaria particular, ela acaba confundindo. Ela é qualquer dano que não se caracterize como das outras coberturas. Só que no final das contas, ela é o dano parcial, né? Então, a sua perda de máquina e tudo isso que sujeito à franquia, você estaria coberto dentro da avaria particular. Deixa eu perguntar uma coisa. E nessas... até envolvendo um pouco do que eu faço, existem, dentro das embarcações comerciais, na sua visão, na sua experiência, ou estatisticamente, existem navios piores ou melhores para se... Assim, como posso dizer? Que dá mais sinistros ou não? Tipo assim, um graneleiro, um toneleiro, um ro-ro, Bom, existe assim, eu prefiro esse. Tudo vai do apetite de risco que a seguradora tem, né? Segurador, ressegurador, tudo vai dali. É o ponto de partida. O que para você pode ser um risco ruim, por uma experiência ou por... realmente eu tenho aqui um preconceito de que aquele tipo de operação, aquele tipo de embarcação não é interessante, você não está no seu apetite, você não vai ali. Mas pro outro pode ser. Não tem uma regra. Não tem uma regra. É de seguradora para seguradora. O que para mim é um risco bom, que eu opero numa boa, tenho uma taxa competitiva. Pro meu concorrente, não necessariamente pode ser. Não, porque eu fico imaginando, tipo, aquelas embarcações que transportam gás ou combustível. Aquilo não é uma bomba flutuando, não é? Mas aí a gente volta, vamos citar ali o que... Eu tô tipo, leigo, tá? Claro, claro. A máxima do Lloyds ali. Não existe um risco não segurável. Existe uma taxa inadequada. Boa. Da hora. Então, se você tem um risco mais agravado, seja porque é uma embarcação que transporta gás, ou seja porque ele está operando numa zona um pouco mais, vamos dizer, com uma condição de mar um pouco mais complicada, a taxa dele vai ser diferente. Então, se você tem uma subscrição calibrada, você, óbvio, as severidades estão aí para atingir qualquer seguradora. Mas dificilmente você vai ter surpresas no meio do caminho. Boa. E até pegando a pergunta da Letícia Barros, aqui até um abraço para ela lá. O quanto da idade influencia na análise de risco e a partir de quantos anos assim, é considerado já uma embarcação mais velha? Olha, embarcações acima de 30 anos... você começa a olhar com um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas assim, não é regra. Porque se você tem uma embarcação, você pode ter uma embarcação de 50 anos. Ela passou por todas as docagens, né? A docagem, em linhas gerais, a docagem é a revisão que você faz no seu carro. Tá bom. Tá? E ele tem que fazer de tempos em tempos, que nem você tem que fazer no seu carro. Bom Senão saber disso. ele perde classe, ele está sujeito a uma série de sanções, até para quem ele estiver operando mesmo, né? Ele tem que fazer essa docagem. O que ele vai fazer ali na docagem? Uma manutenção a fundo de máquina, ele vai fazer uma raspagem de casco e uma repintura de casco, porque de tempos em tempos você tem que fazer isso, né? Porque tem micro-organismos que ficam presos ali no casco. E você tem que fazer essa limpeza de tempos em tempos, né? É até um problema que a gente está tendo aqui no Brasil,
de micro-organismos vindos de outros países. Que doideira. Caraca. Porque não estava acostumado com um acostumado. tipo de casco brasileiro e tem... Exatamente. Caraca, que Exatamente. Então, ele entra no nosso ecossistema e pode ser catastrófico. Nossa. E isso não só em casco, tá? A Aham. embarcação, ela tem... né, para manter a estabilidade, ela tem lastro. Né? Sim. Então, ela, dependendo do quanto ela tiver carregado, do mar que ela vai navegar, por onde ela vai passar, ela vai ter mais ou menos água de lastro ali dentro, nos seus tanques de lastro. Existem regras muito estritas, né, por regulamentos do próprio IMO, que vão determinar como, onde e de que forma você vai fazer o descarte e a troca dessa água de lastro. Porque às vezes, vamos supor, você pegou uma embarcação, saiu lá da China, com uma água de lastro que você, né, pegou lá no porto, na China. Uhum. Você chega aqui e vai fazer essa troca de lastro num porto aqui no Brasil. O que tem ali naquela água? Então, Verdade. tem coisas ali, micro-organismos que não são do nosso ecossistema. Então, vai dar um problema. Então, tem toda uma regulamentação de como você vai fazer isso. E vice-versa também, talvez causar um problema aqui. Será que pode ter isso também? Se for jogado num lugar que não era apropriado e tal? Sim, você pode, se é uma autoridade pegar, Aham. você pode sofrer uma multa, você pode ter sua embarcação arrestada. Caraca. É bem sério. Caraca. E livestock, assim, embarcações de livestock. É para animais vivos, tá, pessoal? A experiência que às vezes eu vejo é que normalmente são Velhos. muito velhos, não são classificados. Adoro os bichos. Aí eu não sei, cara. Eu não, assim, não tenho competência para julgar se eles são bem tratados ou não. Mas partindo pro ponto de vista da embarcação em si, eu acredito que não seja um risco muito interessante. Olha, a questão do livestock ele é um pouco mais delicada, não pela embarcação. Você pode ter uma embarcação nova que faça esse tipo de transporte. O problema é a polêmica ali envolvendo você fazer esse tipo de... A forma, né? Exato. Tá. Exato. Então, realmente, se você quer estar envolvido naquilo ou não é tão comum. Tá bom. Não é tão comum, pelo menos não no mercado brasileiro, a gente vê esse tipo de operação. Entendi. A impressão que eu tenho é que, tipo... posso estar errado, né? Isso é a impressão que eu tenho. Que eles pegam, tipo, um navio bem quase morrendo e destina para esse tipo de embarque. Eu acho que em alguns que eu vi, em algum momento ele se transforma o uso dele, né? Pra outros... pra outros... Você pode pegar um casco e você transformar ele para um outro tipo de operação. Entendi. Isso não é tão incomum. Agora, essa transformação tem que ser feita de forma adequada, né? Classificada. Qualquer alteração na embarcação, a sua classe tem que estar de acordo. Uhum. Ô, Brunão, pegando esse gancho aí de reforma e tal, existe uma cobertura, não sei, dentro de casco que é de reforma? Existe Explica o um pouco. seguro de reparador naval. Reparador naval. E o de construtor naval também. Tá? Então, você tem ali, vamos classificar aqui o mercado de cascos marítimos em 3 segmentos. O de casco, que é a grande parte, né? Uhum. O reparador naval, que é uma responsabilidade civil. Então, você está cobrindo ali a responsabilidade civil daquele reparador enquanto ele tiver sob sua responsabilidade a embarcação de um terceiro fazendo um Processo reparo. de reparo. Exato. Mas no processo de reparo, sei lá, alguma coisa que ele fez, ele causou dano? Ou eventualmente ele vai precisar fazer alguma manobra no navio e tal? Bom, vamos lá. Você tem, a partir do momento em que a embarcação está sob sua posse, Tá. e você vai partir para um processo de reforma dela, se ela está sob sua responsabilidade, ela está amparada se você tem uma apólice de reparador naval, sim. Entendi. Tá? E a forma de você precificar é completamente diferente. Tá bom. Você precisa entender qual é o perfil de embarcações que aquele estaleiro vai reparar, o faturamento que ele vai ter advindo de reparos, aí sim, e o limite que ele está pedindo. Uhum.
Então, isso tudo influencia. E o consultor naval já é completamente diferente. O reparador naval, então, você faz, por exemplo, uma pólice anual, né? Baseado, eu estimo que eu vou ter 2 milhões, 5 milhões de faturamento advindo de reparos navais e quero 5 milhões, 10 milhões de limite. Tá. E aí você não precisa ficar avisando, ó, veio o navio 2. Não. Tá. Você tem uma pólice anual ali. Pra qualquer navio. Exato. Aí no final... Vai ser tipo desculpa. Tipo, sei lá, o cara joga lá 50 milhões de reais, ele pode fazer X navio dentro de 50 milhões ou pra cada... Enquanto tiver o limite, eu entendo. Não tinha pegado. Vamos lá. Você tem, durante seu ano ali, uma previsão, né? Ele dá uma previsão pra gente. Vamos supor, esses 50 milhões. Eu tenho 50 milhões de faturamento estimado. No final do período, a seguradora, ela tem a prerrogativa de analisar e ver se realmente ele teve 50 milhões. Então, é um... Ajuste? Não, é o ajustamento. Eu estava procurando uma outra palavra, mas você faz um ajustamento no final. Você... Para mais e para menos? Ou para menos? Para menos, não necessariamente. Por quê? Se você estimou que você tem 50 milhões, geralmente aquilo ali é chamado de prêmio mínimo depósito. Tá? Se você chega lá no final, eu tive 75 de faturamento. Então, ele avisa a gente, é feito um ajustamento sobre esses 25 que foram excedentes. Tá? O consultor naval já é completamente diferente. Você faz uma pólice, geralmente uma pólice, para aquele projeto. Então, eu vou construir uma embarcação, aí já não se aplica mais aquela regra ali de, geralmente, a pólice anual é 18 meses. Você tem projetos de construção que duram 3 anos, 4 anos. Então, você tem ali todo aquele projeto, então ele manda o cronograma, né, daquela construção, físico-financeiro, então todas as etapas. Então é um projeto, por exemplo, de 30 milhões de reais. Então já é um bicho um pouco diferente. Tá? O reparador naval e o consultor naval são completamente diferentes. Eles podem ser a mesma empresa ou Sim. não? Podem? Sim. São seguros que geralmente são seguros que geralmente são feitos no nome do estaleiro. Entendi. E, Bruno, uma vez eu fiz um treinamento de casco e a única coisa que eu lembro era o negócio de Blue Water. Eu acho que é Green Water, é outra? Você tem 3 classificações baseado no tipo de navegação. Faz muito tempo. Não. Mas, no trabalho, no dia a dia, tá né? No dia a dia, exatamente. Tem coisa, às vezes, até que a gente não vê aqui, que há um termo que a gente não vê o tempo inteiro que a gente acaba esquecendo. Você tem 3 tipos de classificação baseado no seu tipo de navegação. Blue Water, que é a navegação de longo curso, né, transoceânica, vamos dizer. Tá. Você tem a navegação Green Water, que são as navegações costeiras, tá? Cabotagem. Exato. Tá. E você tem o Brown Water, a navegação fluvial. E cada tipo de navegação você está sujeito a riscos diferentes. Então, uma embarcação fluvial, a navegação fluvial é completamente diferente de uma navegação oceânica, uma navegação costeira, completamente diferente. Mais tranquila por ser rio? Não necessariamente. Não necessariamente. Geralmente, você tem rios que você tem uma correnteza muito forte, você tem bancos de areia se formando. Então, a navegação em rio, ela pode ser muito mais nervosa. Tipo, região amazônica, assim, que deve ser o suprassumo de quantidade de segurados, né? Sim. Esse é até um tema bem interessante, é o quão inexplorado são as hidrovias aqui no Brasil. A gente teria um potencial de ter um escoamento de produção por rios muito maior do que é feito. Por exemplo, vou citar aqui as 2 maiores hidrovias do mundo. A hidrovia do Mississippi, grande parte, não grande parte, mas comparado com o Brasil, é muito maior a quantidade do PIB dos Estados Unidos que é escoado pela hidrovia do Mississippi. E na Alemanha. Então, você tem grandes hidrovias, grandes exemplos e que o Brasil deveria explorar mais. Nós temos muitos rios e muitos rios navegáveis.
Mas o que falta? Interesse, né? O nosso modal predominante é o rodoviário. É um modal mais caro, mais poluente. Então, por que não dá certo? Por que não... Você precisa de uma contrapartida, né? Você precisa ter uma fiscalização, você precisa ter sinalização, você precisa ter toda uma estrutura para você ter uma hidrovia funcionando plenamente. Aqui nós temos a hidrovia do Paraná, né? O Rio Paraná, Rio Paraguai, ela é bem significativa, mas sem dúvida a região norte é onde tem a maior participação. E principalmente a hidrovia do norte do Brasil, né? Onde você tem ali grande parte da produção de grãos sendo escoadas por ali. Então é bem significativo. E o mercado brasileiro, assim, é um mercado atrativo para seguradoras? É grande? É um mercado, a gente está falando aí, em média, nos últimos 5 anos aí, um mercado entre 250 e 300 milhões de reais de prêmio. Tá? Não é um mercado pequeno, mas é um mercado... Tem muitas seguradoras que têm elas igual que eu falei lá atrás, um preconceito, né? Ou um conceito formado por uma experiência ruim. Tem seguradora que realmente não está no apetite dela, não está no meu sangue, não está no meu DNA fazer esse tipo de seguro. Uhum. E tem outras que saíram do mercado por experiências ruins. É um mercado nervoso. Se você tem uma competitividade muito alta, né? Principalmente nas taxas, e você tem, ao longo do tempo, aquelas taxas caindo, e você tem uma sinistralidade que se mantém estável ou aumenta, né? Ali você tem todo a faísca... O cenário propenso a... Exato. Da ruim, A gente tá mais num mercado soft hoje dentro do... Não, já tá sendo reajustado, Tá digamos subindo. já tem alguns anos que tá. É bom, né? É bom, mas assim, é complicado. Por quê? Vamos lá. O mercado de cascos, você depende de resseguro, obviamente. Por causa dos valores, né? Valores e... É um mercado nervoso. Então, você depende de resseguro. A partir do momento que você tem... durante décadas, o mercado de Londres, que é o principal mercado, você tinha capacidade a rodo. Então, você tinha vários resseguradores dando linhas grandes para você operar em marinho. Até porque é a essência do Lloyd's. O seguro moderno nasceu do casco marítimo. O Lloyd's nasceu ali. Então, você tinha muito mercado e dando muita capacidade. E resultados ruins ao longo dos anos. Chegou um momento que o pessoal dá uma apertada e fala, chega, acabou. Não só os acionistas do próprio mercado, da própria seguradora, né? Mas o próprio Lloyd chega um momento que fala, não, peraí, meu amigo, você precisa me apresentar um business plan aqui, você precisa reajustar isso. Então, acho que de 2018 para cá, o mercado endureceu bastante, né? Ele mudou bastante o seu perfil. Tiveram players tradicionais de resseguro lá fora que deixaram de fazer casco. Justamente por anos e anos de resultados ruins. Então, quando você tem muita capacidade disponível, você tem uma competitividade muito alta. Então, isso acaba baixando a taxa. A partir do momento que você tem menos players, você tem uma competitividade menor. Porque as suas taxas estão aumentando. Né? Você tem que aumentar. Então, assim, de 2018 para cá, o mercado mudou muito de perfil. E o Brasil, obviamente, sofreu também. As seguradoras que estavam operando, dependendo de resseguro, como todas, você teve que fazer ajustes na sua política de subscrição. Que eu ouço bastante que de uns tempos para cá o resultado estava bem deteriorado e tal, e agora, enfim, tá tendo esse reajuste. Você acha, assim, que o mercado tá pronto para isso? Ele tá fazendo isso? E aí uma segunda pergunta, quantas mais ou menos seguradoras a gente tem hoje? Vamos lá. O mercado, eu acho que
A partir do momento que você tem essa iniciativa vindo do Resseguro, você não tem muito o que fazer. Tem que fazer, né? Você vai... Se todo o mercado está caminhando para o endurecimento, um aumento de taxas, uma restrição até de condições, você aqui na ponta, você está sujeito. Então, você vai ter que... Português, claro, abaixar a cabeça e... Vamos lá, você né? vai negociar da melhor forma. Uhum. Por mais que você tenha um histórico bom, se todo o mercado está indo para um outro lado, acaba que você sofre também. Sim. Né? Sofre uma maneira bem, bem tranquila de dizer. Né? Mas, e seguradoras aqui no Brasil, hoje, eu diria você tem 10, 15 no máximo operando. Mas no dia a dia tem menos do que isso. Né? Você tem seguradoras que só querem determinado tipo de operação. Você tem hoje seguradora que só faz embarcação de esporte e recreio. E tem seguradoras que não operam em esporte e recreio. A gente, por exemplo, a gente não opera em esporte e recreio. Não é um risco que nos interessa. Então, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não é obrigado a abraçar o mundo ali. Não é porque você tá operando ali no casco marítimo que você tem que fazer desde do rebocador até o iate, né? De algum famoso aí. Eu tenho a impressão de que... Eu posso estar errado de novo, né? É uma pergunta também. Que essa parte de esporte e recreio deve ser mais nervosa do que essas grandes embarcações, ou não? Ela pode ser. Ela pode ser, sim. Primeiro que, bom, você tem uma lancha. Né? Você não está sujeito a todas essas... Você está sujeito a uma legislação, mas não é algo tão pesado como quando você tem uma classificação, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Então, você... É que nem carro. Você olha ali na rua, você vê, às vezes, o carro andando em situação precária no meio da rua. Então, cabe o quê? De uma fiscalização de realmente ir em cima. Então, se você tem um mercado, vamos dizer que é um pouco mais... como é que eu posso dizer? Um mercado um pouco mais... menos regulamentado, vamos dizer assim, tá? Ninguém me mate pra falar isso. Não, com normas não tão estritas, né? E uma fiscalização não tão presente, né? Porque o tamanho da costa do Brasil Pois é. é muito grande. Pois é. É muito grande. Então, como é que a Marinha vai dar conta de fiscalizar isso tudo? Então. É muita coisa. É muita coisa. Quando você fala desse, eu acho que foi você que falou que nem carro e tal, e louco, a primeira coisa que vem na minha cabeça é igual o carro, o cara chapa, pega a chave do carro do pai escondido. Acontece. E sai com a embarcação lá, que nem louco ali. Acontece. Os grandes iates, né, não é o proprietário que pilota. Ele até pega, tal, se ele tiver a carta, né? Realmente esse cara tem um... Como que chama? Não é piloto, é o capitão, é uma coisa... exatamente. Marinheiro. Dependendo do tamanho do iate, você tem que ter uma tripulação. Tripulação. Você pode ter sua lanchinha ali e você... beleza, minha lancha tá ali na determinada marina, mas hoje eu quero sair para curtir. Né? E a gente sabe que aqui no Brasil você tem alguns pontos que são bem famosos juntam ali 50, 100 embarcações ali e é festa. Cada embarcação tocando sua música. Ou tipo o clipe do Michel Teló, tinha cobertura, aqueles... Então... Tudo ali amontoado. Cara, é muito complicado. Então, o certo é... Beleza, você tem a sua habilitação para poder pilotar a sua embarcação. Só que se você vai sair para curtir... O que você tem que fazer? Você pode contratar um marinheiro, né, que ele tem habilitação, para poder fazer pilotar durante esse trajeto. Agora, se você tem um grande iate, não é nem do seu interesse. Você está ali para curtir o seu grande iate. Isso. Você tem sua tripulação, você tem capitão. Às vezes tem que ter capitão. Né? Não é... uma carta, às vezes, de arraiz amador não é suficiente para o tamanho do iate que você tem. Precisa ter alguém com habilitação de mestre e tudo para poder
pilotar aquela embarcação. E às vezes, dependendo da embarcação, você precisa não somente dele. Você tem os grandes iates aí que você precisa ter uma tripulação grande. Tá? E você precisa ter alguém para máquina, você precisa ter pessoal para limpeza, para tudo. Então, você pega um grande iate aí, você tem uma tripulação bem pesada ali dentro. Tipo dos magnatas russos aí que saiu bastante na mídia por conta, né? Exato. Das sanções. Exato. Caraca, cada iate, mano. E esses que nem o Japa brincou do Michel Teló e tal, nesses navios assim de pessoas, existe alguma cobertura de RC para as pessoas que estão lá dentro, que está sendo transportado? Sim. O P&I, ele cobre. Ele cobre a perda de vidas, os danos corporais. Então, isso tudo tá coberto ali dentro. Aqui no Brasil, quando eu estava falando lá das coberturas, você, além daquelas coberturas básicas, tem algumas coberturas adicionais, né? E uma delas é a cobertura que é o P&I, é a chamada de P&I aqui também. Ele é muito mais limitado do que o P&I de fato, e os limites são muito menores, mas você tem ali. Então, você tem ali a sua lancha, se você tem o seguro ali contratado, você contrata um RC para ela, e quem tiver ali, né, eventualmente vai tá coberto. Vou dar uma viajada aqui agora, que eu não conheço muito o produto, tá? Numa dessas embarcações, sei lá, um capitão passou mal lá. Aí precisa mandar um helicóptero com médico, não sei, alguma coisa. São coberturas que podem estar previstas, não? Podem. De salvamento? Caraca, enfim, eu achei que viagem, mano. Podem. Só que aí já é um outro bicho, outra coisa completamente diferente. Lá fora você tem... existe até plano de saúde específico para marítimo. Caraca. Que é completamente diferente. Né? Sim, é. O cara tá ali, fica meses ali no mar. Perfeito. Né? E às vezes o cara passa mal, você precisa ter um salvamento, contratar um helicóptero. Então, assim, não é comum, isso não tá ali previsto, mas existem sim coberturas robustas no mercado exterior que cobrem esse tipo de evento. Legal. E o corretor nesse mercado? É um corretor mais especialista disso? Como que é? A maioria sim. Você tem os corretores que realmente não têm uma especialização, não são desse ramo, mas ele tem um cliente, o cliente está operando, ele quer dar um atendimento, então ele vai buscar entender do produto para poder oferecer e assessorar o cliente dele da melhor forma. Mas, assim, a grande parte do mercado está, sim, em corretores muito especializados. O corretor de casco marítimo ele é um corretor muito especializado. E ele tem que ser. O Brunão, plataforma de petróleo é passível de seguro? É outro bicho. É outro bicho? É o Energy. Aí já vai. Vai pro Energy. Exatamente. Por mais que fique flutuando lá no mar. Apesar, né? Vamos lá, é uma embarcação. Eu imagino. Ela não tá. O seguro de Energy, né? O offshore aí nasceu do Marine, né? Ele se baseou muito lá atrás do que era o seguro do casco marítimo. Mas sonda de perfuração e plataforma de exploração e produção é dentro do Energy. Bom. Aliás, até o sobrinho comentou isso com a gente lá no episódio dele. Lá vai estar aparecendo aqui o número do episódio, eu não lembro qual que é. Mas, enfim, ele falou bastante disso também. Tem muita pergunta que eu quero fazer pro Bruno, assim, porque eu acho que é um tema tão legal e envolve tanto um pouco do que a gente faz, né? Por exemplo, outro dia eu ouvi falar de... Cara, me desculpa se eu tô falando besteira. Tipo, casco duplo. Tipo, é casco duplo. Exato. Eu vou perguntar pra ele o que é casco duplo, pô. Cara, porque falam que é melhor ou não. Isso é uma regulamentação... Hoje, embarcações que transportam óleo, elas têm que ter casco duplo. E o que é? É mesmo? É 2 cascos? Ele tem... vamos lá. O pessoal pode até confundir. Casco duplo, que é um catamarã, que é uma embarcação que tem, né, 2 cascos ali ligados. Eu tô imaginando isso. Não, a embarcação de casco duplo, ela tem... vamos supor, ela é um tanque, é um navio tanque. Uhum. Ele tem... o seu casco, né? Por dentro você tem ali um espaço vazio, tá? E você tem um outro casco. Tudo ali conectado. Tudo ali faz parte da estrutura do navio. Por que isso? Porque se você tem uma colisão, rasgou o casco,
você não rasga o casco e você está direto ali no óleo. Você previne... Isso chegou à conclusão em determinado momento em que as embarcações que transportassem óleo ou qualquer material que possa ser poluente, você precisa transportar num casco duplo. Então, embarcações a partir de determinada data, eu não vou me lembrar agora, construídas com essa finalidade, elas têm que ter casco duplo. Mas e tipo, quem não tiver casco duplo não pode transportar óleo? Olha, hoje em dia eu acho que é difícil você ter embarcações que transportam esse tipo de material que não tenham casco duplo, porque eu acho que a legislação não é tão recente assim, tá? Mas dependendo do operador, você talvez nem tenha mais embarcações desse tipo operando. Acredito que ainda existam, obviamente, mas acho que é muito limitado. E esse tipo de embarcação de óleo, essas coisas de combustível, ele estatisticamente, ou na sua experiência, ele dá mais sinistro ou não? Não. Ele é seguro? Ele tem uma série de equipamentos de segurança e tudo ali dentro para aquilo ali ser algo seguro, não ser uma bomba flutuante. Né? Bruno, até nesse tema assim, quanto que o ISD está afetando hoje o mercado de seguros, especialmente para casco marítimo? Por que eu estou perguntando isso? Esses dias já teve um webinar, um workshop, enfim, de algumas representantes seguradoras lá fora, focando muito no que fazer, como não poluir, diminuir, reduzir, né, as emissões e tal para o mercado. Bastante, As seguradoras já falam alguma coisa nisso? Olha, isso é um tema bem interessante, porque hoje a gente está à beira de uma... Não à beira, a gente já está vivendo uma grande revolução, não só na perspectiva do armador, na perspectiva do seguro também. Isso já está sendo levado na mesa, já está sendo pensado. Por quê? Você muda, você quer ter uma matriz menos poluente. Tá? Então, diversos armadores e grandes armadores mundiais já assinaram compromissos de reduzir em tantos % sua emissão de gases poluentes até 2030, 2040, etc. E como é que ele vai fazer isso? Máquinas mais eficientes, máquinas mais modernas, ou mudar o tipo de combustível, por exemplo, que você utiliza. Hoje você já tem embarcações movidas a gás, você tem embarcações que... Nuclear tem? Ninguém sabe como descartar isso depois. Tem embarcação nuclear, perigo, mas né? é de fim militar. Você tem submarinos nucleares e porta-aviões nucleares. A embarcação civil, eu não tenho conhecimento de nenhuma embarcação civil movida a energia nuclear. Mas você tem hoje diversos projetos e diversas frentes de trabalho pensando em novas tecnologias para transformar a navegação menos poluente, mais eficiente. E isso chega no seguro, bom, você tem um mercado extremamente acostumado ao quê? A segurar embarcações que são movidas a diesel, tá? É um determinado tipo de máquina, determinado tipo de manutenção. Então, é todo um conjunto ali. Se você muda isso, a que tipo de riscos que você não imaginava você estar sujeito? Então, é uma discussão que a seguradora que realmente vai embarcar nisso, ela tem que ter consciência e conversar com peritos, com engenheiros navais, até com os próprios armadores, para entender que novidade é essa que vocês estão colocando. Então, desde a embarcação movida a gás até a gente tem vela voltando. Puta, eu ia te falar isso, cara. Eu assisto muito no YouTube vídeos assim de esses acidentes marítimos. Eu acho, não que seja um negócio trágico, mas eu acho legal, assim, interessante ver. Aí vi uma propaganda da Michelin. Você já viu isso? Exato. Você já viu isso? Não. Eles lançaram um tipo de vela. Nos navios gigantes. Exato. Imagina um graneleiro. Exato. Nossa. Então você tem projetos, como eu falei, desde o gás até vela. Caraca. E assim, não é vela como a gente está imaginando, né? Sim. Mas assim, e ela não vai trabalhar, ela trabalha ali em conjunto. Voltamos aos piratas. É isso que eu ia te falar, cara. Tá caminhando pra esse tipo de situação manual, vamos dizer assim, não motorizada.
Caraca. Ajuda, né? Não deve ser 100% Bom, a exato, vela. Deve ter exato. um motor, Os mas ela projetos diminui, né? Exato, os projetos que estão sendo feitos hoje é um Pra sistema reduzir, né? híbrido, É. né? E embarcação movida a energia solar, é algo também que já tem. Pô, isso é da hora, Sim, hein? assim, a gama de possibilidades é muito grande. Então, se você me perguntar, qual vai ser a matriz daqui a 20, 30, 50 anos, né? O que vai mover as embarcações? Não sei te dizer. Vai ter opções, né? Provavelmente. Você sabe dizer se o automóvel elétrico é o futuro? É Não difícil. necessariamente, É difícil. É difícil. Tem- O automóvel elétrico, tipo assim, beleza, legal, mas ninguém depois sabe como vai ser o descarte dessas baterias. Né? Exato. E são metais pesados. Metais pesados, Exato. né? E é ainda há caro. uma demora na questão de você abastecer e etc. Exato. É. Você tem especialistas aí dizendo que o automóvel elétrico é transitório, né? Aquela ali não é a tecnologia que vai dominar. Mas o híbrido, por exemplo, já ajuda, né? Eu acho que é uma... Ajuda. Já é um Exato. primeiro passo. Pena ali. que é caro pra caramba, ninguém ajuda a ter, né? Pra melhorar o planeta. Exato. Hum. Você tem lugares até, não fugindo muito do tema, até que assumiram compromissos de não ter mais veículos movidos a combustão até 2030, 2040. Na Europa acho que tá E assim, é um pouco... É polêmico. Sim, Né? sim. Polêmico. Então, não falando que você vai ter uma tecnologia que vai dominar e aquilo ali vai ficar por anos e anos e anos. A tecnologia está sempre se modernizando. Uhum. Mas algo dominante é difícil de você determinar hoje o que vai ser. Entendi. Você tem caminhos ali. E pode ser que surja uma coisa nova que daqui a 10 anos a gente vai relembrar essa conversa e vai falar, caramba, é algo tão óbvio e a gente não viu ainda, não né? viu. É. Exato. E eu até brinquei na questão, voltamos à época do pirata. A pirataria é um termo que se usa dentro do casco? É um risco? Enfim. Vamos lá. Acho que o Ela é capitão- mais comum do que se imagina. Inclusive aqui? Inclusive aqui. Inclusive aqui temos regiões que... Não vou elencar para não causar nenhum sim. tipo de... Sim, claro. Mas você tem regiões que você tem ocorrências sérias de pirataria. Aqui no Brasil. Caraca, velho. Caraca. Não só... Quando fala em pirataria hoje em dia, a gente pensa o que ali? Chifre da África. Né? Sim. Até uma área bem complicada. Empresas colocaram segurança armada dentro das embarcações. Sim. Troço bem... Aquele filme Capitão Phillips Esse mostra filme é ali... da hora pra caramba, muito cara. bom. E é baseado em fatos que aconteceram sim, já, exato, né? Aquilo aconteceu. Então... É muito complicado. A gente tem, sim, aqui. Um exemplo bem que a gente não imagina, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então a gente passa ali na Ponte de Niterói, a gente vê lá um mundo de embarcações paradas ali. A gente não se dá conta que algumas daquelas embarcações ali estão abandonadas ali. Tá? Isso é até uma outra questão legal que a gente também pode ficar aqui horas discutindo. Mas a embarcação foi abandonada ali. Aquelas embarcações, elas são pirateadas, vamos dizer assim. Pirateadas. Como Não assim? sei se é o termo certo. Roubadas? Sim. Foram roubadas E usaram ali, pra- usaram pra fazer alguma Largou aquela coisa. embarcação ali por algum motivo, Ah. alguma questão legal. Entendi. Pode ser, né? E a embarcação a gente não vê ali, mas o pessoal sobe ali, rouba algum equipamento, rouba alguma coisinha. E aí... Isso tem cobertura? Era isso que eu ia perguntar. Não. Não tem. Se o cara roubar, tipo, o rádio que tem... Roubo e furto é exclusão. No básico. No básico é Mas- exclusão. Mas tem adicional? Se o cara quiser contratar? Não é comum, tá? Não é comum. Não é comum. Roubo e Afeta furto, mais a gente na carga, talvez. Não, mas o quê? equipamento Não, tô falando assim, a não. pirataria vai afetar mais a gente na carga. Entendeu? Ah, sim, porque os caras sequestram a mercadoria e pedem resgate. Exato. O pirata, os casos de pirataria ali na Somália, eles não estavam ali roubando a carga. Até tinha, né? Mas a maioria estava ali porque para sequestrar a embarcação e pedir um resgate, Isso. né? Mas assim, cobertura para roubo e furto, é mais comum você ver num esporte recreio, por exemplo. Então, no caso comercial não é comum, não é comum. Eu já tive sinistros assim no transporte
A travessia ali, sabe? Da balsa Uhum. famosa. Do cara encostar do lado e arrancar a carga de dentro da televisão. Entendeu? Caraca, tipo É. a luz do dia. Ah, é, porra, não dá. Qual que é a diferença que faz no meio do. Ah, porra, cara. Fico imaginando. Não tem polícia Santos passando ali. Guarujá lá. É. Uma coisa, até estressando um pouco o assunto, nos Estados Unidos, tem até notícias, 2020, 2021, a chegada ali, se eu não me engano, em Los Angeles, de trem, é assim, a quantidade de embalagem, de caixa, Tô vendo, ele ainda mostrou isso pra gente aqui. Foi. eles sobem no trem, roubam a carga e descem ali mesmo. Então, assim, é um problema bem sério que eles estão vivendo lá. Até porque tem a questão de uma legislação lá que até determinado valor não é considerado um crime. Tem toda uma questão lá na Califórnia que é polêmica. É, né? uma nova lei aí. Exato. É, puta, Então, não sei se você viu isso. estão Mas vivendo dá um uma problema olhada. sério. É. Dá um Google lá, cara. Caraca. Assim, as fotos são assustadoras da chegada ao porto de Los Angeles. E é um dos Caraca. principais portos do mundo. É. É, e não só isso, tipo, em lojas, assim, É mesmo. conveniência, loja de roupa. Nossa, dá um Google. Tá, mano. É bem polêmico. Brunão, último aqui, até porque, desculpa, já até extrapolei bastante seu tempo. Sem problema. O navio foi construído. Uhum. Ele vai precisar ser entregue. Eu não sei se normalmente as entregas são por mar, se ele bota um barco em cima do outro e manda entregar. O que é coberto dentro do casco? Bom, vamos lá. O comum, tá? Vamos falar aqui de embarcações comerciais. Ela é construída ali no estaleiro, lançada. Tá? Aí, depois que ela é lançada, ela é finalizada, os últimos equipamentos são instalados e tudo. E depois existe a viagem de entrega, tá? Ela pode, sim, estar coberta dentro do risco de construção naval. Uhum. Ou então, o próprio armador vai lá e assume ele mesmo e ele leva. Tá bom. Tá? Agora, se a gente está falando da construção de uma embarcação de recreio de pequeno porte, é comum você ver ela sendo transportada por caminhões. Se você viaja aí na estrada, às vezes você se depara aí com um caminhão prancha levando uma lancha em cima. É comum. Tá. Mas aí tá no transporte, aí não Aí tá no transporte. não vai estar contigo. Não, aí é no transporte. Tá bom. Aqueles vídeos de lançamento que os caras jogam com tudo no navio, é verdade? É verdade, Na é água? verdade. Hã? É. Nunca caiu? Olha, Nunca tombou ali? com certeza problemas já aconteceram, mas é raro. É raro? Eles sabem o que Mas é estão fazendo. normal isso, né? Não, totalmente. Ah, tá. E assim, assistir ao vivo É da hora. Nossa. Espirra água. Dependendo de onde você estiver, você pode tomar e assim... Já leva um sabonetinho ali. A água daquela região ali de estaleiro, de porto, não, Não é mais legal, né? não é legal. Pinga no teu olho, você vai ficar com 5 olhos. Não né, é no legal. dia seguinte, cara. É bem complicado. Aquele Mas- peixe dos Simpsons, cara. Mas é assustador. É assustador. Você vê... Porque assim, você tem vídeo até do lançamento do próprio Titanic, né? Ele descendo da carreira, que é chamada carreira, né? Ele desce ali da carreira e começa... Agora, tem embarcação que é lançada de lado. A embarcação vai... Ela vai assim, pum, né? vai. E, assim, isso tudo é muito pensado, né? A inclinação, tudo ali influencia o peso. Então, os caras sabem, assim, se foi feito a engenharia naval atuou bem ali, o cara sabe exatamente qual o movimento que a embarcação vai fazer, sabe que ela não vai colidir de volta com o cais. É bem tudo pensado, tudo física, científica. E ela tá amarrada e tudo. Então, Uhum. assim, tem gente ali O quê? Dentro do navio? dentro do navio. Tem gente dentro do navio. Cê é louco. Então, assim, é algo que é assustador, mas é algo pensado. Ah, normal. Então, boa, cara. Cara, sensacional. Nas máquinas. Eu falei que era a última, mas meio Não, outra. fica à vontade. Às vezes tem aqueles navios que tem as gruas próprias, né? Uhum. Isso é parte do... Parte da embarcação. Ah. É parte da embarcação. Tá. Tudo que Mas- tá ali. Tá. Tudo Como, que tá como ali. que chama esse navio? Tem um nome? Isso... Você pode ter... Ou não? Tem embarcações de apoio offshore que tem a sua grua ali, seu guindaste. Você Uhum. tem embarcações de carga que tem também. É. Né? Depende muito. Né? Tudo depende do propósito daquela embarcação. Né? Para que aquela embarcação foi pensada? Para que operação? Para que região ela foi pensada?
Então você tem embarcações que elas têm que ter seus próprios guindastes, seus próprios grupos. Tem outras que não tem necessidade, porque ela vai operar ali, ela só porta container, Vai encostar ele ali. chega ali, ele encosta no porto, vem o guindaste do porto, pega, coloca no caminhão, coloca em terra ali e tudo. Então, assim, tudo depende, mas, assim, você pode ter... Tem coisas inimagináveis no mundo de embarcações. Você tem embarcações, essa é fantástica, inclusive, se vocês pegarem o vídeo para assistir, é algo... fantástico. É uma embarcação que ela é gigante, ela é específica para descomissionar plataforma de petróleo. Ela chega, ela corta aquilo ali, a embarcação é acomodada, a plataforma é acomodada ali e ela leva embora. Caramba. Caraca. Mas são vários tipos de navios, assim, né? Pra carregar. Sim. Caraca, que Você doideira. pode ter o descomissionamento de uma plataforma, desde montando de parte em parte, descarregar, ou você tem, né, Que da hora. em mercados consolidados em que você necessita ter esse tipo de operação, você tem essas grandes embarcações. É fantástico de assistir. É tipo aquele que afundou há pouco tempo atrás, que tinha um monte de carro dentro. É o Rorô. Os embarcação caras Rorô. cortaram aquilo, não foi? Ou não? Como se cortaram? A embarcação, você fala? Não foi isso? Eu vi meio... Dividiram ela, né? Dividiram, acho, pra afundar, não foi? Foi pra afundar O que isso? aconteceu? Ela pegou fogo, Isso, aí perdeu Que dó. ali, tava carregando grande parte ali era a produção do grupo Volkswagen para o mercado norte-americano. Então, acho que se eu não me engano foi ali próximo de Portugal, ela pegou fogo e ela acabou indo a pique. Perdeu muito e assim, que a gente pensa assim, a grupo Volkswagen tinha carro, Volkswagen tem marcas de altíssimo luxo, Claro. você tinha automóveis ali de valor agregado bem alto. Então, e assim, é um automóvel que às vezes o cara tava esperando há 6 meses para receber, ele vai ter que esperar mais 6 meses, mais um ano para receber. Porque ela afundou, tá ali no fundo do Oceano Atlântico. Tá maluco. E esses incêndios normalmente vêm da carga ou pode ser do navio também, a máquina do navio? Tem aqueles... Esse risco de container refrigerado tem aquelas tomadas e tal. Assim, em comparação com um container comum, é mais realmente agravado, né? Muito agravado. Agora, você pode ter o incêndio se originando na carga ou na máquina. Eu diria que é mais comum sendo da própria máquina que está ali operando e tudo. Você pode ter um vazamento de óleo e causar um incêndio. Mas você pode, sim, ter um incêndio originário da carga. Boa. Não, cara, não tem fim, cara. É que é um assunto muito da hora. É muito da hora mesmo. Aqueles porta-container que a gente vê lotado de container, cara, como não cai aquilo lá, cara? Você sabe me dizer ou não? Cara, é tudo muito bem pensado ali, tudo muito bem estruturado, né? Ele sabe que condição de mar ele vai pegar e tudo, assim. Mas acontecem uns acidentes, sim. De cair, né? Eu já vi. Você pegou uma situação adversa. Não, mas tipo, é uma doideira, porque ele às vezes fica tão lá em cima, tanto o container, que o próprio capitão não enxerga a frente. Não tem uns negócios assim? Ele ultrapassar, ele não vai. Não vai. Mas você tem ali... Hoje você tem embarcações gigantescas. Container gigantesco, que talvez aqui no Brasil a gente não tenha a capacidade de receber. Tá? Tão grandes que elas são. É verdade. Você precisa ter toda uma estrutura diferenciada de porto para poder receber uma embarcação desse tipo. É que nem você querer pousar um A380 no Santos Dumont. Não dá. Ou em Congonhas. Não dá. É impossível, né? Tem até uns malucos aí que ficam fazendo live de Flight Simulator que eles fazem essas doideiras, né? Sério? Mas assim, é loucura. Então, tudo aquilo ali foi muito bem pensado. Né? Você tem toda a engenharia ali por trás foi muito bem pensada para você não tá prejudicado da sua capacidade de governo da embarcação, porque você tá carregado de containers. E em contrapartida você tem, às vezes, não sei se vocês já viram esse tipo de imagem. Um navio tanque carregado até o seu limite, o pouquinho que ele fica para cima da água. Assustador. Cara, então, assim, um navio tanque que é algo assim, normalmente, ele fica isso aqui para fora.
Então é bem... É normal isso. É normal. É normal. Não, Ele tá dentro... parece que vai afundar. Foi feito pra isso, inclusive. Não, ele foi feito para isso. Ele tá ali, ele tá operando dentro dos seus limites, ele tá operando... existe uma coisa na embarcação, Mano, que que é o doideira. disco de Plimsoll, que ele diz até que limite você pode ter em que tipo de água e em que época do ano também influencia. A temperatura da água, a água de determinada região influencia na flutuabilidade da embarcação. Então, o quanto a embarcação ficaria, vamos supor, com a linha d'água para fora em determinado local, em determinada época do ano, é diferente de outro. Então, isso tudo influencia, isso tudo é muito bem pensado. Caraca. Brunão, muito interessante, cara. Obrigado. Já passamos bastante aqui. Boa. Mas obrigado, cara. Eu gostei demais do nosso bate-papo. Espero que vocês gostem também. Valeu, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, vocês precisando, a gente pode bater quantos papos vocês quiserem. Próximo a gente traz aí umas ceras geladas aí. Ficamos aí trocando. Nosso mercado gosta. Tá ligado. E galera, não esquecendo aí, cara, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar com os amiguinhos, clicar no sininho lá, né, a tríplice lá, like, se inscrever e sininho. E muito obrigado aí, muito obrigado, Brunão. E lembrando, pessoal, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Eventuais coisas ditas aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente trabalhamos. Estamos combinados? É isso aí. Valeu, Brunão, galera. obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, pessoal. Parabéns, pessoal, pelo projeto. Valeu. Valeu.